Maravilha, maravilha, maravilha. Está começando o programa Cristal Líquido, seu programa diário que revitaliza e equilibra seu corpo físico, mental, emocional e espiritual. E hoje nós vamos continuar um pouco falando da parte física na questão da ansiedade, né, que é um problema emocional, mas que se somatiza no físico e os sintomas acontecem no físico. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a procrastinação. Por que a pessoa que tem ansiedade, ela procrastina? Por que será? Veja bem, parece contraditório, né? Porque uma pessoa que tem distúrbio de ansiedade, ela quer tudo logo, não é assim? A pessoa ansiosa, ela antecipa, ela traz o futuro para o agora e ela quer tudo pronto já, porque o futuro já chegou. A pessoa que tem ansiedade, ela está sempre no futuro, ela está já no futuro. E ela procrastina, como que ela quer tudo e adia a atividade para conseguir aquele tudo que ela quer. Tá entendendo? Não parece contraditório a pessoa que tem distúrbio de ansiedade procrastinar? Mas é muito comum quem tem distúrbio de ansiedade procrastinar as suas atividades. Talvez ela já se projetou tanto para o futuro que cansou antes da hora e já está cansada. Mas a verdade é a seguinte: a pessoa ansiosa, o mecanismo da ansiedade, que é um mecanismo divino, né? É um mecanismo de defesa extraordinário, é um mecanismo que te motiva, que te dá forças. O mecanismo da ansiedade. Se você tem ansiedade, isso é ótimo. Se você tem distúrbio de ansiedade, é porque você tem esse mecanismo muito potente por não estar sabendo trabalhar ele, não está sabendo lidar com ele, não está sabendo conviver com ele, tá? E aí é que vem as complicações, é no desequilíbrio desse mecanismo natural que todos os normais têm, tá? Então, os dois mecanismos fortes da ansiedade, a ansiedade é isso: ou tu tá pronto para lutar ou para correr. O teu corpo está preparado para lutar ou para correr ou para congelar, certo? Lutar, correr ou congelar. Esses três mecanismos da ansiedade. Ele vai liberar hormônios, adrenalina no teu corpo, ao ponto de você partir para a luta, ou partir na carreira. Você vai precisar de forças musculares do mesmo jeito, tá? Quando você percebe que o inimigo, que você pode vencer ele, você parte para a luta. Quando você percebe que ele é bem maior que você, mas não te alcança na carreira, você parte para a carreira. E quando você é o subconsciente, não é nem você consciente, quando você percebe que não dá nem para correr e nem para lutar, aí vem o terceiro mecanismo, que é o paralisa, finge de morto. Eu já falei aqui em outras lives, em outros programas, que nós somos um ser moderninho em uma máquina, em um corpo primitivo, não menosprezando o nosso corpo, que ele é lindo, maravilhoso, e eu amo, acho incrível o funcionamento do corpo humano. Mas ele foi feito e foi projetado, enfim, foi desenvolvido, trabalhado dentro de condições naturais totalmente diferentes de hoje. Então, diante de um predador, o princípio básico da ansiedade é você na frente de um predador, na frente de um leão. Beleza, dá para você correr, subir uma árvore enquanto o leão não te alcança? Você corre.
O leão é um filhote e dá para você lutar com ele, matar ele, você luta. Agora, o leão é gigante. O leão é gigante. A árvore está longe. Não dá para correr e subir na árvore, nem dá para lutar. Você paralisa e se caga, literalmente. Que é, você está morto já fedendo, você é uma carniça. O leão não come carniça. O leão come carne fresca. Então é um mecanismo É por isso que tem pessoas com distúrbio de ansiedade que é muito comum ter o intestino desregulado. Ou ele passa dias sem defecar, porque ele está pronto para correr ou lutar, então ele não tem tempo para cagar. Vamos usar esse termo mais popular, né? Então ele se prende, ele não relaxa para defecar. Mas aí acontece o quê? Uma diarreia. É comum uma pessoa com distúrbio de ansiedade também ter diarreia. O intestino desregula. Porque dá aquela confusão, como está desequilibrado, dá aquela confusão na questão da ansiedade, de você, do intestino ali soltar, que é aquela parte de você congelar, que é aquela parte de você não agir, sabe? Que é aquela parte está morto, finge de morto. Então fede e fica parado. E esse mecanismo no mundo natural, primitivo, ele era sempre o extremo. Você tinha força extrema para lutar, força extrema para correr, ou uma força interior extrema para ficar paralisado e soltar as fezes. Era sempre extremo, mas só acontecia na necessidade. Depois passava e tudo normal. Com a vida moderna, esse processo talvez não ficou tão extremo, mas ele é acionado sem necessidade, acionado sem necessidade, acionado sem necessidade. Porque nós desenvolvemos o vício de pensar. Por isso que eu trabalho muito aqui no programa Cristal Líquido, cuidado com o pensamento, vigiar o pensamento. A energia se transforma daqui, a energia torna-se aquilo que pensa sobre e tal. Porque eu sei que o mecanismo da ansiedade, ele só se desenvolve, assim, o desequilíbrio, por causa do processo de pensar tanto. Você fica com medo, aí dá aquela dorzinha de barriga, aquele frio na barriga, porque você está com medo de algo e você não vai à luta, tá? Então, o processo de pensar é que causou esse desequilíbrio, esse desequilíbrio deixou de ser aquele processo natural que acontecia só mediante a necessidade e passou a ser algo do cotidiano, mesmo sem a necessidade acontecer, porque a pessoa antecipa. É como que agora não é que ela encontrou o leão, ela está imaginando que o leão já está na frente dela. E vai depender do tamanho do leão que ela imaginou, que ela ou vai ficar muito nervosa e briguenta, ou vai fugir, ou vai paralisar. E o processo da procrastinação, ela entra aí nessa questão de você paralisar ou de você fugir. Então é comum a pessoa que tem distúrbio de ansiedade, quando ela pega quando ela pega uma tarefa para fazer, ela procrastina, ou então ela quer fazer tudo no mesmo dia, porque ela tá naquele momento da ansiedade de partir para a luta. Aí ela quer fazer tudo. Ou ela congela, ou ela foge. Ela vai estar sempre nesses processos aí. Por isso que ela procrastina, por isso que ela antecipa o futuro e procrastina. Porque ela entra no processo de fuga ou de congelar.
E aí ela não parte para a ação. Percebe que o pensamento está sempre junto com o processo da ansiedade. Mas a dica que eu vou dar hoje não é sobre o pensamento, que eu já falei demais sobre isso, só você assistir os vídeos anteriores que você vai pegar essas chaves aí. A dica que eu vou dar hoje para te ajudar no processo de superar a procrastinação é a organização e disciplina. O espaço físico que eu venho trazendo para você nesses programas. Organização e disciplina. Você não tem outra opção. Parece que organizar as coisas é sofrer, mas o organizado sofre menos. Ou você passa pela dor de ter que organizar, ou você vai passar pela dor de trabalhar em um ambiente desorganizado e sofrer as consequências disso. Por que a organização e a disciplina vai te ajudar no processo de procrastinação? Porque você não vai fugir porque você organizou a hora de fazer aquilo. E você está disciplinado, você tem que fazer aquilo. Então você não vai entrar no processo nem de congelamento, né, de fingir de morto, e nem de fuga. Você vai à luta. Porém, você organiza a hora de começar e a hora de parar. Para que você não entre na vibe, no processo da ansiedade de lutar. E aí querer acabar tudo no mesmo dia. Aí você cansa, você sobrecarrega, aí não acaba, porque nunca acaba as atividades, e que bom que não acaba, né? Porque a vida é feita de trabalho. Aí não acaba, amanhã tem mais para fazer. Aí amanhã você imagina como ontem foi uma tarefa que você não teve a disciplina, a organização de começar X hora e parar X hora, mesmo sem ter acabado. Então você se desgastou demais, você entrou no processo de luta. Aí agora você vai imaginar, você projeta para o futuro, imagina aquela trabalheira toda, tudo de novo, meu Deus. Aí entra no processo de fuga ou de congelamento. Mas quando você é organizado, você vai praticar o trabalho sem ser excessivo. Naquela hora, naquele período, você vai estipular o horário e obedecer. Você não vai fugir porque você tem que obedecer o horário. Você não vai paralisar porque você tem que obedecer o horário. E você não vai lutar no sentido de você extrapolar, se desgastar demais. Porque quando chegar naquele horário, você para e deixa para amanhã. Então, a organização da sua hora de agir em cada aspecto do seu dia a dia vai te ajudar a superar o problema da procrastinação, tá? E aí nós entra também no campo do ambiente bem organizado, bem arrumado, um ambiente, aí você pode pesquisar o Feng Shui japonês, que é aquela coisa de um ambiente bem arrumado, bem harmonizado, traz paz interior. E isso vai ajudar na questão também da ansiedade. Então o ambiente em si, com as coisas no seu devido lugar, organizadinha, né? Ela acaba trazendo esse aspecto de tranquilidade, né? Então, o estudo do Feng Shui, não sou, né? Não sou terapeuta do Feng Shui, mas é show de bola para isso, para organizar o ambiente físico direitinho, né? Então é isso. Já eu terei um programa aí no canal respondendo mais algumas perguntas, ou um shorts respondendo algumas perguntas. Então, se você tem alguma pergunta dentro do conteúdo do programa Cristal Líquido, né, dos que você já assistiu aí e tal, pode deixar sua pergunta aí no comentário, que eu terei prazer de te responder conforme o tempo vai permitindo, né, que a gente tem outras atividades. Mas conforme o tempo vai permitindo, a gente organiza para estar te respondendo, tá? Muito bem, muito obrigado. Mais um dia aí de programa Cristal Líquido, em que a gente segue firme, feliz,
Contente nesse processo de estar se ajudando, um ajudando o outro a superar as dores internas e a continuar nesse crescimento interior, né? E vamos concluir com a cereja do bolo do programa Cristal Líquido, que é a meditação de ativação ascensional com o Senhor e Senhora de Arcturus e os Arcturianos. Então é isso. Fecha os olhos, concentra-se na respiração. Quanto mais respira, mais relaxa. Quanto mais relaxa, melhor se sente. Invocamos agora a hierarquia cósmica e planetária, e mais especificamente o Senhor e Senhora de Arcturus e os Arcturianos. Pedimos aos arcanjos Miguel e Fé que ponham uma cúpula dourada de proteção em torno de todas as pessoas envolvidas nessa meditação. Invocamos Melquisedeque, o Mahat, o Metatron, para que façam surgir uma rede de platina para remover toda e qualquer energia desequilibrada. Invocamos o Senhor de Arcturus e os Arcturianos para que nos levem no corpo etérico ao nosso banco de ascensão na nave-mãe arcturiana. Pedimos ao Senhor de Arcturus que traga a máquina do prana para limpar e purificar todos os nossos nadis e meridianos de acupuntura. Pedimos agora ao Senhor de Arcturus que instale o sistema de galvanização arcturiano conforme o potencial mais alto de cada um. E agora pedimos ao Senhor e Senhora de Arcturus e aos arcturianos um aumento do nosso consciente de amor. E sinta esse amor no peito agora, nesse momento. Pedimos aos arcturianos que fortaleçam a malha de cada um dos participantes para o seu equilíbrio perfeito, como é da vontade de Deus. Chamamos o Senhor de Arcturus para ancorar os cristais líquidos arcturianos no sistema de 4 corpos de cada participante para desativar toda e qualquer energia negativa. O cristal líquido é uma tecnologia arcturiana. Sabemos que os cristais, ele tem esse poder de transmutar energias. É muito bom você ter um cristal perto da TV, perto da geladeira, para que transmute a energia eletromagnética do aparelho eletrônico e você vai ter um sono melhor. Você tem um cristal no seu quarto, vai ter um sono melhor. E é melhor ainda quando você faz um orgonite, que é uma tecnologia nossa, né, humana, que coloca o cristal, cobre na base, na ponta do cristal e alumínio no pé. E aí cobre com uma resina para ficar bem bonitinho. Então o orgonite tem esse poder de transmutar energia. O cristal líquido é uma tecnologia arcturiana que vai atuar no corpo etérico desta mesma forma da orgonite. Ela vai transmutar as energias. Respondendo aí a pergunta de Helenice. Gratidão. Então, cada participante, para desativar toda e qualquer energia negativa, pedimos ao Senhor de Arcturus que ancore e ative o cilindro dourado para remover 100% da energia negativa, incluindo todos os implantes de elementais negativos. Pedimos ao Senhor de Arcturus que nos leve à Câmara de Luz arcturiana. Pedimos agora que a nave-mãe nos leve até a Câmara de Cura arcturiana, para a cura de todas as lições de saúde etérica e físicas. Pedimos então ao Senhor de Arcturus e os trabalhadores do templo arcturiano o programa de revitalização arcturiano, e finalmente pedimos a máquina da alegria arcturiana. E eu lhes digo, meus amigos, que ainda não encontrei ninguém que consiga se deixar de rir quando essa máquina arcturiana da alegria está ligada. Pedimos agora ao Senhor de Arcturus que conecte cada um de nós aos computadores da nave-mãe. Assim, se eles quiserem falar de novo conosco, estaremos online. E vamos reservar esse momento final para agradecer ao Senhor de Arcturus e aos arcturianos por sua ajuda generosa. Pedimos ao Senhor de Arcturus que nos leve suavemente de volta à Terra e ao corpo físico, trazendo conosco a lembrança total da experiência de luz, amor e alegria que acabamos de ter. Gratidão, gratidão, gratidão. Está feito. E o que fica é paz, e o que fica é luz, o que fica é amor, o que fica é alegria, e o que fica é gratidão.